Tem um tema que eu tenho ouvido falar bastante, né, por relatos dos alunos né, principalmente, que é a codependência, né? Então, assim, o que é codependência? A codependência é um dos termos que é utilizado dentro da psicologia, né? Uma das questões que bastante tem se falado na parte da psicologia sobre a dependência emocional, né? Principalmente dos pais com os filhos e dos filhos com os pais também. Então, eu quis gravar esse vídeo porque eu vejo que é muito importante, né, falar um pouquinho sobre esse assunto e como trabalhar, né, procurar, claro, né, com auxílio, com orientações de um psicólogo, quais seriam as formas de lidar com essa situação. Então, na história que a Luna comentou para mim, aconteceu essa questão da codependência, né? Mas da maneira que a gente menos imagina. Então, assim, é a história de um filho que teve que assumir o papel de cuidador, mesmo sem ter formação na área de cuidador, enfermagem, enfim. Mas por ser filho único, então a sua mãe começou a adoecer devido à idade e ele acabou tendo que cuidar dela. Então ele tinha que trabalhar fora, né, para ter a sua vida e tudo mais. Mas além do trabalho, a única coisa que ele fazia, né, que ele se dedicou o tempo inteiro é cuidar da sua mãe, né? O que para nós, por questões religiosas, né? Então, como a gente vive numa sociedade extremamente religiosa, extremamente cristã, né? Nesse sentido, que é uma coisa interessante, mas nesse ponto acaba sendo algo que limita a visão do que é realmente cuidar e amar o seu pai, o seu ente querido. Porque faz com que a gente compreenda que se você ama o seu ente querido, você tem que cuidar dele sozinho, mesmo que você não esteja aguentando. E isso não é legal, né? Não é legal nem para a pessoa que está cuidando e nem para a pessoa que está sendo cuidada, porque isso gera então essa relação de codependência, ou seja, um depende especificamente do outro, um se limita ao outro. Teoricamente, isso parece uma coisa linda. Mas na prática a gente vê o quanto isso é pesado e faz mal para ambos, né? Mesmo que seja uma relação de mãe e filho, certo? Aí o que aconteceu? Esse cuidador, que acabou tendo que assumir o papel de cuidador familiar, ele se viu numa situação em que ele estava exausto, porque ele não tinha com quem contar para cuidar dessa mãe e ele tinha que trabalhar fora, né? Então, como eu comentei, ele tinha a rotina dele fora de casa e não podia mais, então teve que abrir mão, como muitos cuidadores familiares fazem, acabam tendo que abrir mão da vida social. Então, não poderia ter amigos, não poderia ter nada. Então, ele se dedicou, assim, praticamente 100% do seu afeto, né, da parte afetiva, para sua mãe, para cuidar da sua mãe. Até que ele viu que ele não estava aguentando mais, né, mas pelo fato dele ser filho único, ele conseguiu, então, encaminhar, que a mãe dele fosse encaminhada para uma instituição de longa permanência, né, que hoje em dia a gente não chama mais, não denominamos mais como asilos, né, justamente para tirar esse tabu de que se um filho coloca o seu pai numa instituição de longa permanência, até então considerada como asilo, é porque é um filho ingrato, um filho que não ama seu pai. Não. Muitas vezes a gente vê hoje em dia que é o contrário, né, porque tem situações, tem coisas que esse filho não consegue proporcionar. É humanamente impossível conseguir proporcionar a mesma qualidade de vida que hoje em dia existe nas instituições de longa permanência. Então, quando se fala em instituições de longa permanência, é importante a gente tirar essa ideia de que é um lugar em que o idoso vai ficar abandonado e sim um lugar em que ele vai ter tratamento intensivo, né? Então, com uma equipe toda multidisciplinar, que tem a parte da enfermagem, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, musicoterapia, psicologia e odontologia também, tá? Então, assim, esse familiar, então, conseguiu encaminhar sua mãe para uma instituição de longa permanência, ILP, e aí, no final das contas, então, quem acabou precisando de um tratamento psicológico e psiquiátrico foi o filho, porque ele acabou, então, se tornando essa figura, essa pessoa codependente, né? Então, ele acabou abrindo mão de viver a vida em função de cuidar da sua mãe, que depois ele acabou sabendo que ela estava muito bem na instituição de longa permanência, né? Porque, ao contrário do que muitos pensam, lá elas são muito bem tratadas. Depende
né? Claro, cada instituição é um caso à parte, né? Mas a gente não pode generalizar mais essa ideia de que filho ingrato que coloca o pai e a mãe numa instituição de longa permanência, né? Então, hoje em dia existe o Estatuto do Idoso, né? Então, e pelo Estatuto, os filhos que realmente não têm condições emocionais, né? E que realmente não conseguem se dedicar ao cuidado que esse pai precisa, sim, gente, eles podem, sim, eles têm direito de encaminhar esse idoso para uma instituição de longa permanência.